Bom, virando a página, entrevista agora aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara dos Deputados, que já está conosco aqui. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui no Pingos dos Is. Prazer é nosso, deputado. Boa noite. Obrigado. São vários assuntos para tratarmos. Queria começar perguntando ao senhor a respeito do caso Daniel Silveira. Na sexta-feira nós transmitimos aqui a sessão que terminou com a manutenção da prisão do deputado e a partir de amanhã o Conselho de Ética da Câmara, que inclusive estava parado durante a pandemia, será reativado e começa a análise desse caso no Conselho de Ética e aí há a possibilidade de, inclusive, perda de mandato para o deputado Daniel Silveira. Queria saber do prognóstico do senhor, deputado. O senhor acha que é isso de fato que vai acontecer? Existe alguma chance de que o mandato do deputado Silveira seja preservado pela Câmara ou não? Bom, Vitor, primeiro é importante dizer que a gente ficou extremamente preocupado com o resultado da votação, porque na nossa visão, na visão do nosso partido, na visão de 130 deputados federais, nós tivemos ali um apequenamento do parlamento, que abriu mão de uma das prerrogativas essenciais do mandato parlamentar, inclusive que ampara a representação popular, que é a imunidade, tanto material quanto formal. E a manutenção da prisão, para nós, foi efetivamente um golpe, não no partido, ou não no aspecto pessoal do Daniel, que inclusive admitiu que se excedeu, pediu desculpas para o país em relação às suas falas, mas a imunidade material e a imunidade formal, que são aspectos importantes da representação popular, foram deixadas de lado pela própria Câmara, que deveria ter defendido essa prerrogativa muito importante para nós. Agora, sim, nós vamos começar o processo administrativo disciplinar, político, interno da Câmara, que deveria ser, na verdade, a regra principal para esse caso. Na verdade, a prisão ela deveria ter sido relaxada, na nossa visão, porque é uma prisão ilegal e inconstitucional, já que não havia flagrante e não se tratava de um suposto crime inafiançável, e nós achávamos, como continuamos achando, que tudo deveria ter sido resolvido, como em parte será, pelo Conselho de Ética da Câmara e depois pelo plenário. Nós torcemos e vamos defender isso, que o Daniel não perca o seu mandato a partir do que aconteceu. Ele já admitiu que houve excessos, como eu disse, vai ter a oportunidade de apresentar a sua defesa e nós vamos trabalhar para que, caso alguma sanção disciplinar seja aplicada, que não seja o extremo, que não seja o ápice das possibilidades, que é a perda do mandato. Deputado, quem lhe faz a próxima pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, líder. Muito boa noite. O líder, eu fiquei com a impressão de que houve uma mudança ali no Congresso Nacional, ou seja, viraram a chave de repente. O que aconteceu e quais são as repercussões para o Poder Legislativo desta decisão de sexta? Bom, Zé, a gente realmente começou a semana, na verdade, quando tudo aconteceu na terça-feira, a primeira impressão, isso eu posso falar da conversa com os líderes que a gente manteve ao longo de toda a semana, e o presidente Arthur Lira também estava à frente do processo durante todo o tempo. A primeira impressão, para quem não tinha assistido o vídeo inicialmente, para os líderes e a maioria dos deputados, era da defesa das prerrogativas. Depois, muitos deputados assistiram o vídeo e alguns começaram a ficar mais na dúvida em relação ao que deveriam fazer quanto à prisão. Depois, na sequência, com algumas atitudes que o Daniel tomou, como o segundo vídeo que foi gravado quando a polícia ainda estava ou já estava dentro da sua casa, e depois o que aconteceu com aquela membro da Polícia Civil, depois, na sequência, em frente ao presídio de Niterói, muitos líderes ficaram, vamos dizer assim, preocupados com a sequência de ações, já que a postura não se modificava ao longo do tempo. Na sequência, então eu verifiquei essa temperatura mudando com os líderes a cada reunião que acontecia ao longo da semana. E, infelizmente, nós não conseguimos reverter a tempo, a despeito do Daniel ter mudado claramente a sua atitude quando da apresentação da sua defesa em plenário.
inclusive no plenário, muitos líderes de partidos grandes vieram falar comigo: se o Daniel tivesse adotado essa postura desde o início, ou logo na sequência da quarta-feira, na quarta de manhã, pelo menos, ou na sequência dos eventos, talvez a própria postura dos líderes e presidentes de partido pudesse ter sido outra, né, diante do arrependimento ou da demonstração de arrependimento. Por isso que eu creio que, como o Daniel pediu desculpas e está adotando a postura muito mais discreta, é provável que isso também seja sentido, ou seja, refletido no julgamento dele no Conselho de Ética. E a consequência que eu acho maior que está se pronunciando, nós estamos no meio de uma discussão, já foi anunciado pela imprensa, inclusive, sobre propostas de emenda à Constituição e projetos de lei. Tem uma comissão de deputados trabalhando nisso, né, um de cada partido, para que a gente vote ainda essa semana uma correta delimitação das imunidades, né, das prerrogativas parlamentares, né, definindo claramente o que é a imunidade material, né, a inviolabilidade de palavras, opiniões e votos, tanto criminal quanto civil, e também discriminando, caracterizando mais claramente o que é a nossa imunidade formal, né, no que diz respeito, então, à única possibilidade de prisão, sem flagrante de crime inafiançável, e aí deixar bem claro o que é o flagrante, bem claro, né, quais são os crimes inafiançáveis, em quais condições, talvez limitar essas decisões monocráticas que são adotadas nesses casos. Eu ainda acho que a gente poderia avançar muito mais, né, decisões monocráticas que atentem contra atribuições específicas e típicas de outros poderes não poderiam existir, né? Então, imagina uma decisão monocrática de um único ministro que impede, como aconteceu, a nomeação do delegado Ramagem, por exemplo. Nós estamos falando de um ministro, e há discussões, inclusive, na doutrina aí sobre a falta de legitimidade popular ou a legitimidade indireta que os ministros têm, já que escolhidos por um presidente, depois aprovados pelo Senado, tomam posse, diferente da legitimidade direta do presidente da República, que foi eleito pelo voto, no caso do nosso presidente, de 57 milhões de brasileiros, né? Então, às vezes, um ministro monocraticamente, que tem esse déficit de legitimidade que é intrínseco à sua função, impedindo que um presidente eleito por 57 milhões de votos, ou seja, tem essa legitimidade popular arraigada, inerente à função, e existe esse descompasso. Então, talvez a limitação das decisões monocráticas, até privilegiando aquilo que é extremamente republicano, que é a colegialidade, fosse uma boa medida. A próxima pergunta, deputado, é de Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputado, é sempre louvável uma tentativa de aprimoramento da lei, mas se me permita dizer que esses princípios estão bastante claros lá. Eu acredito que mesmo com o aprimoramento, com o precedente aberto, se esse mesmo ou um outro ministro do STF quiser achar que alguém xingou alguém e isso feriu a Lei de Segurança Nacional, ele vai mandar prender. E ele vai mandar prender porque a Câmara dos Deputados sancionou isso. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: ficou muito claro uma armadilha política, né, esse cerco de parte da imprensa, de confundir a defesa do Instituto da Imunidade com o teor do discurso do deputado Daniel Silveira. Então, o que nós vimos ali na tribuna foi esse falso dilema, né? Estou sancionando esse vídeo do deputado Daniel, então eu voto pela prisão, por uma prisão exorbitante. Então, a pergunta que eu lhe faço é um pouco subjetiva, mas é assim, nós estamos vendo uma parte da imprensa batendo no peito, dizendo que isso foi um grande avanço. O próprio ministro, a prisão, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, já mostramos aqui hoje no programa, ele dizendo que isso foi um marco no combate ao extremismo. Como é o clima dentro da Câmara, ou pelo menos entre os seus pares, depois desse evento? Estão envergonhados da sua covardia ou estão seguindo essa mesma linha de que, na verdade, significa um atropelo ao Instituto da Imunidade? Fiuza, eu acho que a sua análise está perfeita. O que eu sinto é que muitos votaram de forma muito constrangida, né? Vários vieram falar comigo, né, na função de líder do PSL, né, de alguma maneira aglutinando esses sentimentos. Então, as pessoas, muitos deputados vieram falar comigo:
A gente teve que votar assim por uma questão ou outra. Às vezes o partido fechou a questão e eles seguiram a orientação partidária. Mas, no fundo, acho que todos sabem que a Câmara ela se apequenou, né? Que a Câmara teve a oportunidade, se tivesse feito um julgamento bem delimitado, né? Se tivesse percebido, como na verdade todos perceberam, mas se tivesse sido possível a esses partidos delimitar para que a gente decidisse aquilo que estava sendo decidido efetivamente, que no fundo era a legalidade ou não da prisão, e não um pré-julgamento sobre a fala, sobre o conteúdo do que foi dito, nós talvez tivéssemos um outro desfecho. Mas a verdade é que, infelizmente, a Câmara reforçou um precedente ruim. Nós queremos, existe como uma lei do retorno, uma espécie também de justificativa, talvez, para a população, a ideia de deixar mais clara na Constituição algo que a gente sabe que, no fundo, está bem claro. Mas se a gente deixar a Constituição nesse aspecto um pouco mais prolixa, inclusive, do que já né? Existem várias críticas nesse sentido, talvez se iniba que o Supremo avance nessas interpretações, e a gente sabe que isso, e é por isso que eu digo que a sua análise é perfeita, porque nós já vimos, por exemplo, esse ano, ou ano passado, aquele julgamento sobre a possibilidade de reeleição para presidente da Câmara dos Deputados nesse momento, né, no meio da legislatura, onde a Constituição é cristalina no sentido, e nós tivemos 5 votos de ministros no sentido contrário. Então, ou seja, a Constituição, nesse aspecto, né, a margem de interpretação era mínima, se é que havia alguma margem de interpretação, e ainda assim, um pouco menos da metade, ou metade, vamos dizer assim, quase a metade do Supremo Tribunal Federal, 5 de 11, né, votaram contra uma interpretação literal. Então, é uma tentativa da Câmara de colocar um limite, de deixar tudo mais claro, mas eu concordo com você, a depender desse poder de autocontenção, essa capacidade de autocontenção que os poderes deveriam ter na relação com os demais para poder privilegiar a independência e a harmonia. Se os poderes não tiverem essa consciência, dificilmente a gente vai chegar a esses 2 parâmetros aí de harmonia e independência. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, deputado. Bom, diante de tudo aí que o senhor respondeu ao Zé, ao Fiuza, ao Vitor, e diante de tudo que a gente viu, de uma maneira até com muito medo e muito receio desse atropelo da nossa Constituição, aí do artigo 53, que protege, que cobre exatamente a imunidade parlamentar, né? Hoje, com as redes sociais, tudo acontece momentaneamente, o país consegue seguir tudo em tempo real, e o país, a gente vê que nós estamos com medo do atropelo à Constituição, né? Porque se pode pegar um parlamentar, e aí a gente sempre critica aqui a maneira como o deputado Daniel Silveira usou as palavras, o próprio vídeo, mas a gente não pode atropelar a Constituição, e isso foi atropelado. Diante disso tudo, diante do que aconteceu na Câmara, diante de tantos políticos, tanto na Câmara como no Senado, aí atrelados a inquéritos que, por causa do foro privilegiado, eles vão parar no STF. O senhor vê no horizonte alguma possibilidade de um impeachment de um desses ministros aí, porque parece que para a população agora é a única saída? Bom, assim, é difícil fazer uma avaliação como essa, né? Até porque essa atribuição ela é do Senado Federal. Mas eu sei que há pedidos de impeachment de ministros do Supremo já apresentados no Senado, né? Eu acho que até diante dos avanços que o Supremo Tribunal Federal tem feito nas competências de outros poderes, às vezes até em decisões monocráticas, uma discussão como essa seria válida no Senado, né? Eu acho que seria importante que se fizesse isso para que, pelo menos, a gente consiga equilibrar o grau de influência de cada poder, a gente tenha realmente os poderes harmônicos e independentes, mas no mesmo nível, né? Se a gente tiver poder harmônico e independente, mas um dos poderes numa posição de destaque em relação aos demais, no fundo, não há independência para os que estão sendo sobrepujados, né? Então, eu não consigo avaliar se há espaço para isso no Senado Federal,
mas talvez fosse uma boa medida, pelo menos se abrir a discussão, né, que os senadores discutissem isso abertamente, para que casos específicos, isolados, como esse caso nosso do Daniel Silveira foi encarado, né, como um ponto fora da curva. Será que existem pontos fora da curva também na atuação do Supremo Tribunal Federal que merecesse uma avaliação mais detalhada do Senado Federal nesse caso? Então, como eu falei, eu não sou senador, eu não posso emitir uma posição mais clara nesse sentido, nem avaliar se há clima para isso, mas certamente contribuiria para que os poderes ficassem mais dentro das suas atribuições constitucionais típicas. Deputado, e para fecharmos, nosso tempo já está quase terminando, vou emendar aqui 2 perguntas ao senhor sobre 2 temas importantes aí que têm repercutido bastante. O primeiro deles, a mudança no comando da Petrobras. Como repercutiu aí no Congresso Nacional essa troca promovida pelo presidente Jair Bolsonaro? E a segunda pergunta, queria saber qual é a expectativa dentro do PSL, o partido do qual o senhor é líder, em relação à possibilidade de que o partido consiga a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, talvez a principal da Câmara dos Deputados. Há negociações para que a presidente seja a deputada Bia Kicis. O que falta para essa oficialização? Como estão essas negociações para que a deputada Bia Kicis seja a presidente da CCJ, deputado? Bom, Vitor, com relação à Petrobras, eu tive hoje com o presidente Lira e também com vários líderes, não senti nenhuma resistência, nenhuma preocupação por parte dos líderes com os quais eu tive contato e nem dentro da minha bancada, nenhum tipo de comentário. Acho que é uma atividade, uma prerrogativa do presidente da República de fazer a troca quando ele não está satisfeito com alguém, alguma posição, que ocupa uma posição que ele tenha essa prerrogativa de fazer. Então, acho que da temperatura que eu tenho sentido, acho que tá normal, não tem nenhuma preocupação. Em relação à CCJ, nós temos conversado muito com a Bia e muito com vários líderes. Eu acho que aquela apreensão inicial já está bem mais baixa, né? Temperatura muito mais baixa. A Bia Kicis, além de ser muito preparada tecnicamente, ela tem demonstrado para os líderes compromisso com equilíbrio, com a construção de uma pauta consensuada entre os representantes dos partidos na comissão, alinhada com o presidente da Câmara para não haver uma disputa ou uma desconexão do plenário da Câmara com a CCJ. É preciso deixar claro também que a Bia tinha um papel muito aguerrido naquele, não vou falar personagem, porque seria muito forte falar isso, mas era um papel mesmo que ela desempenhava quando era militante antes do mandato e que esse papel a acompanhou ao longo dos 2 primeiros anos. Mas ela já entendeu e sabe que numa posição de presidente de comissão, né, do mais da CCJ, né, do grau de importância que essa comissão tem, que ela vai ter que atuar como uma magistrada, e ela tem se comprometido assim com os líderes. Todo mundo percebeu que ela se manteve muito discreta em relação a essa questão que nós estávamos vivendo um embate, ou uma correção de rumos, vamos dizer assim, ou uma disputa, entre aspas, né, entre 2 poderes nessa questão da prerrogativa da imunidade parlamentar, né, em torno do caso Daniel, e a Bia manteve uma postura bem discreta, também em função da sua candidatura para a CCJ. Então, eu acho que está bem encaminhado. A gente só não fechou ainda porque está prevista a instalação das comissões para a semana que vem, e até lá a gente vai ter tempo para articular e para consolidar ainda mais a posição da Bia. Perfeito, esse é o deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara dos Deputados, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, deputado. Uma boa noite, ótimo começo de semana por aí. Tá bom, uma boa noite, muito obrigado a todos e um grande abraço.